Fala pessoal, vocês estão no canal Trilogia. Eu sou o professor Bruno Paiva, aula de História Geral. Nós vamos trabalhar com humanismo e renascimento. Pessoal, quando a gente está falando sobre esses dois aspectos, a gente está tratando de um contexto que envolve a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Sem dúvida nenhuma, esses dois elementos são extremamente significativos no que diz respeito à mudança da mentalidade da Europa Ocidental. Tá? Por isso, quando a gente está tratando sobre humanismo e renascimento, é um conjunto que envolve transformações artísticas, culturais, científicas, que vão estar acontecendo a partir ali do século XIV, podemos dizer assim, e se estendem, a gente pode até entender até o iluminismo, tá? É um processo, é como se o iluminismo estivesse fechando lá depois o renascimento. Tá? Então são 3 séculos aí da lógica de uma perspectiva na mudança da mentalidade europeia. Tá? Isso quer dizer que de uma hora para outra, todas aquelas estruturas que existiam da Idade Média e que permanecem relacionadas aí à chamada Sociedade Antigo Regime, com as monarquias nacionais, vai cair por terra. Tá? Mas algumas das percepções, as formas de entender o homem vão sendo colocadas em xeque, principalmente aquilo que diz respeito à Igreja Católica, tá certo? Aí eu já estou trazendo aqui uma imagem do Leonardo da Vinci, o famoso homem vitruviano, que talvez represente bem a síntese dessa percepção do que será humanismo e renascimento, tá certo? Isso aqui é um desenho que coloca aí, vamos dizer assim, entender aqui o homem como a medida de todas as coisas, a centralidade que o ser humano adquire nesse momento aí. Pessoal, vamos entender aqui, olha, a gente está falando de um contexto ali ainda na Baixa Idade Média, nesse sentido, que é marcado por diversas transformações, tá? São os vários renascimentos que a gente fala, A gente pensa lá numa lógica de renascimento comercial, mercantil, quando os feudos, vamos dizer assim, estão se ampliando, surgindo os burgos, então essa retomada da lógica comercial. A gente pode pensar também como que as cruzadas contribuem para essa nova dinâmica comercial europeia, com a reabertura do mar Mediterrâneo, certo? Isso é muito importante, principalmente por tratar das questões das cidades italianas, que vão ser o centro irradiador desse movimento renascentista, a gente vai tratar disso especificamente. Consequentemente, interligado a esse processo, e aí os burgos, é o chamado renascimento urbano, tá? E aí, pessoal, nesse contexto a gente está vendo uma classe social em ascensão. A gente está falando do fortalecimento da classe burguesa. E aí, a gente tem que pensar que muitas das práticas relacionadas à burguesia, elas eram condenadas às vezes pela Igreja Católica, Por exemplo, a questão que envolve o lucro, tá? As atividades bancárias, empréstimos, que eram vistas como usura, tá certo? Então, a gente tem que pensar isso. Então, esse grupo social, ele vai passar, digamos assim, a querer trazer uma nova perspectiva de olhar o mundo, de vida como um todo, tá? Então eles vão muitas vezes financiar artistas, intelectuais que vão trazer essa percepção. Então quando a gente fala em humanismo e renascimento, a gente tem que separar um pouco. Pessoal, o humanismo é um conjunto de ideias, ou seja, um movimento intelectual filosófico, tá? Que vai basicamente trazer as ideias que estão presentes no Renascimento. Aí, o Renascimento se dá mais uma lógica do renascimento cultural, do movimento cultural, nas artes, na literatura, tá certo? Então vamos passar por essas ideias, e diferenciá-las, mas sempre pensando que elas estão interligadas aí, tá? Olha, quando a gente fala do humanismo, começar aqui, a gente está pensando que é o seguinte, pessoal, o que é essa nova visão, essa nova mentalidade que traz agora, O homem passa a ser visto na sua perspectiva de um espírito crítico. Olha, o homem é criado por Deus, isso é importante a gente pensar, e Deus deu a ele a capacidade de razão. Um homem é um ser racional e que consegue, então, olhar tudo e entender tudo que está à sua volta. Quando a gente está falando dessa percepção, a gente tem que entender que, olha, está se quebrando com uma perspectiva de um pensamento tradicional que vinha da lógica da Igreja Católica.
tá? Em que medida? A percepção dentro da Idade Média, e que foi colocada aí pelos renascentistas como Idade das Trevas, é porque você tinha a centralidade do chamado teocentrismo, ou seja, teo, Deus, centro, né? Deus como centro de todas as especulações humanas, as explicações das questões da natureza. Então, digamos que essa mentalidade teocêntrica, ela era fatalista, né? Olha, aceite isso porque existe uma força maior, né, que está trazendo, está colocando essa situação. Isso valia para a lógica da natureza, isso valia também para a lógica social. Então, o homem não precisa entender, ele tem que aceitar. Aqui não. Esse espírito crítico, tá certo? Vai abrir essa nova percepção. Muito colocada também numa outra característica, tá? Que a gente coloca aí do chamado individualismo. Olha, o homem vai ter a capacidade de escolher, tá? De pensar por si próprio, tá? E, consequentemente, traz dentro dessa lógica do individualismo uma percepção otimista. Em que medida? O homem é um ser capaz, como eu já falei para vocês. Então, o racionalismo, essa noção de espírito crítico, tá? Vai trazer essa percepção. Quando a gente está juntando essas ideias, a gente está trazendo uma característica muito importante dentro, né, do humanismo, que é o chamado antropocentrismo. Olha, o homem antropo como centro. Agora, né, digamos assim, o homem, suas capacidades, suas possibilidades, é colocada no centro, né, das especulações humanas. Então, ao invés de se remeter só por lógicas divinas, ele agora coloca o homem, certo? E suas capacidades, a possibilidade de entender a natureza, tá? Como, né, o elemento central do imaginário aí, tá? É claro, como eu já falei para vocês, isso não é, né, digamos, de uma hora para outra predominante, tá? Mas vai ter uma representatividade muito forte, tá? Eu gosto de trazer essa percepção apresentada aí pelo Piccola della Mirandola, que é um pensador italiano humanista, que traz o seguinte, olha, Deus escolheu o homem e, colocando no centro do mundo, disse-lhe, és tu que, segundo os teus desejos e o teu discernimento, podes escolher. Então é a escolha humana, não é uma determinação da lógica divina. O homem foi criado por Deus, mas Deus deu a ele, né, a racionalidade, ou seja, a capacidade de entender por si próprio, pensar sobre o seu bem-estar, tá certo? Ou seja, uma autovalorização. Então, características importantes. Junto com essa percepção, a gente vai ter agora, digamos que, já que o homem não aceita aquilo que é colocado por uma lógica externa, religiosa, ele vai passar a exercer, através do espírito crítico, nesse sentido, um olhar, né, digamos, mais experiencialista sobre a natureza. Ou seja, o que a gente pode chamar também de empirismo, tá? Você tem que experimentar as coisas, você não deve aceitar porque as coisas são assim, não, tá certo? O homem é capaz de, muitas vezes, reproduzir, olhar, observar a natureza e entender o que se passa nela. Não no sentido do dado, tá? Mas do entendido, do compreendido, tá? Então, olha, isso aqui, pessoal, dentro da lógica humanista, está trazendo, digamos assim, a base de uma concepção cientificista muito forte hoje na nossa sociedade, tá certo? Então, olha só, antes de aceitar qualquer coisa, né, explicada principalmente pela igreja nesse sentido, não, tá? O homem valoriza o conhecimento. Além disso, esses humanistas, como eu coloquei para vocês, eles estão pensando que a Idade Média era uma idade das trevas, né, uma idade obscura, porque a igreja que dominava, né, o pensamento. A gente sabe que não é bem assim. Durante a Idade Média, houve um desenvolvimento, né, de várias áreas do saber aí, o surgimento das universidades, a partir da lógica da escolástica, enfim, tentar uma conciliação de fé e razão. Então, havia sempre, né, a reflexão da lógica filosófica, entre outros. Mas isso aqui não é o assunto. E aí, dentro dessa perspectiva de que a Idade Média não tinha nada a oferecer, esses humanistas, eles vão buscar na antiguidade clássica, grega, romana, a sua inspiração. Por isso que a gente fala que a característica também do humanismo é o chamado classicismo, certo? Então, olha, baseado aí, né, na literatura, na arte, na filosofia, no pensamento, né, digamos assim, filosófico
grego, romano, a base digamos assim, para esse olhar agora dentro da lógica da modernidade. E aí é importante a gente pensar que eles se inspiravam, mas não copiavam. Os humanistas compreendiam que o mundo que eles viviam era diferente. Tá? Mas por que eles buscavam lá essa influência, digamos assim, dessa cultura clássica? Porque quando eles pensavam sobre Grécia, principalmente Grécia, mas Grécia e Roma, né, ali eles entendiam que os intelectuais colocavam o homem, né, as questões humanas, como centro das suas reflexões. E é justamente isso que eles estão buscando agora. Então, quando a gente pensa nesse conjunto, é uma nova mentalidade, né, principalmente aí o choque, né, antropocentrismo e teocentrismo, baseado no racionalismo científico, que vai estar surgindo no empirismo, tá certo? No espírito crítico, tá? Uma nova forma de ver o mundo como consequência dessa mudança da mentalidade. E a gente vai ver, pessoal, que isso vai gerar mudanças de caráter cultural, científico e artístico. Aí nós vamos passar um pouco por essas perspectivas aí. Agora, o que a gente tem que pensar? O que possibilitou a divulgação dessas ideias, né, a circularidade delas? O surgimento da imprensa, pessoal. O Johannes Gutenberg, né, a pronúncia aí pouco faz diferença, inventou a chamada tipografia, a máquina de prensa. E aí, antes tudo era feito à mão lá, principalmente pelos monges copistas da Igreja Católica, né? Agora não mais. Por quê? Porque olha só, pessoal, a prensa, ela vai possibilitar uma maior divulgação do conhecimento, tá? Por quê? Porque ela aumenta a lógica da reprodução. Você logo colocava ali a tinta a óleo e aquilo reproduzia, né, digamos assim, muito mais fácil do que a lógica feita à mão. Então a gente tem essa, digamos assim, essa nova tecnologia que vai possibilitar a divulgação desse saber envolvido aí com o humanismo, das obras renascentistas, como a gente vai passar. Então não se esqueçam disso, muito importante, uma das grandes invenções da humanidade, sem dúvida nenhuma, né, ali no século XIV, se eu não me engano, final do século XIV, início do XV, alguma coisa assim. Essa figura aí, Johannes Gutenberg, revolucionando a forma de reprodução, né, de escritos aí, de divulgação dessas ideias. Então isso também facilita. Então ó, aqui está um quadro sintético, né, para a gente pensar Idade Média e humanismo, tá? Então ó, a Idade Média é baseada no que a gente chama de teocentrismo, né, Deus como sendo o universo, as especulações humanas. No humanismo a gente passa a falar sobre o antropocentrismo, o homem se torna o centro do universo, das especulações humanas, né, com a perspectiva da racionalidade crítica. Na Idade Média se valorizava a fé, agora se valoriza então essa noção da razão, do racionalismo e desse espírito crítico, das capacidades humanas. A Idade Média está centrada numa cultura cristã e popular, a ação no humanismo, a adoção de uma cultura greco-romana como modelo aí. Dentro da lógica da Idade Média, a valorização da vida pós-morte, né? E aqui no humanismo, a valorização da vida terrena. Porque, olha só, a lógica da Idade Média, você sempre esperava o juízo final, né? A sua vida não é aqui, tá? A sua vida é ao lado de Deus. Então, aguarde este momento, né? Os humanistas estão falando, ó, por quê? Não, vamos aproveitar aquilo que é possível, tá? Então, a gente fala aí do chamado hedonismo, né? O aproveitamento dos prazeres humanos, tá? Dentro da lógica da Idade Média, o predomínio de uma cultura oralizada, tá? Quem dominava a escrita eram os membros da igreja, basicamente. Aqui no humanismo, decorrente aí da máquina de prensa, da tipografia do Johannes Gutenberg, a gente está falando agora de uma produção cultural e científica baseada na lógica escrita. Então vou passar agora para falar sobre o Renascimento, pessoal. Que, lembrem-se, é a manifestação artística, né, decorrente aí do humanismo, dessa nova mudança de mentalidade, tá? Olha, quando a gente pensa o Renascimento, o centro irradiador vai ser a Itália, região da Toscana, tá certo? Depois, o Renascimento ele acaba atingindo aí outros países da Europa, né? Mas o que a gente tem que pensar? A Itália sempre será o grande centro irradiador da perspectiva que envolve o chamado Renascimento cultural, tá certo? A gente vai entender daqui a pouco por quê. O que a gente tem que pensar? Pessoal, o Renascimento, então, ele vai acontecer nas artes plásticas,
E a gente fala da pintura, a gente fala da escultura, e ele acontece também na literatura, tá? A gente vai dimensionar isso. Então, é um movimento bastante amplo nessa lógica. Não se esqueçam, a Itália, tá? Por quê, pessoal? Olha, por que a Itália vai ser o grande palco dessa perspectiva que envolve o renascimento cultural como centro radiador? Primeiro, a gente tem que lembrar que na lógica que envolve o chamado renascimento comercial, lá decorrendo das cruzadas, as cidades italianas, Gênova, Veneza, Milão, elas acabam controlando o comércio no mar Mediterrâneo. Então as chamadas especiarias orientais, elas chegavam, digamos, à Europa por essas cidades italianas. Consequentemente, havia uma riqueza muito forte, porque esses produtos, essas especiarias, são extremamente valorizados, né, dentro do comércio europeu. Então essas cidades, você tinha ali famílias ricas que vão patrocinar muitos desses intelectuais, desses artistas. É o que a gente chama de prática do mecenato. Não se esqueçam isso, tá certo? Por que essas famílias elas estão financiando esses artistas, esses intelectuais? Olha, eles querem uma afirmação dentro da lógica social. A burguesia, apesar dela estar se enriquecendo, né, ela ainda, digamos assim, ela não está plenamente inserida nessa sociedade. Você tem a nobreza, você ainda tem aquela sociedade de privilégio. Certo, pessoal? Então, o que acontece quando a gente pensa isso? É uma projeção, uma forma de projetar-se socialmente. Então, lembre-se a prática do mecenato. Não só essas famílias ricas, burguesas, mas a própria Igreja Católica vai também ser uma grande mecenas de artistas renascentistas. A gente vai ver isso aí pra frente. Olha, a gente sabe que a Itália, né, foi o centro do Império Romano. Então, havia ali presente, digamos assim, na lógica arquitetônica, né, artística mesmo, muito dessa influência clássica. Tá? Então, digamos que esses caras viam, né, aquilo ali e então se influenciavam, eram contagiados, vamos dizer assim, por essa percepção de uma cultura clássica aí. Além disso, o que a gente tem que pensar? Olha, quando houve lá a divisão do Império Romano, muitos sábios fugiram para a parte oriental, né, que depois acabou virando Império Bizantino, e que esse Império Bizantino acabou, digamos assim, guardando muito de uma herança grega romana. E aí esses sábios, quando chegam em 1453, eles têm que fugir de Constantinopla, tá certo? Por quê? Porque Constantinopla vai ser tomada pelos turcos otomanos. Então esses sábios bizantinos fogem, tá certo? Eles fogem dessa região aqui, justamente levando acervos, né, sobre a cultura grega, sobre a cultura romana, e claro, vão disponibilizar isso, né, vai se tornar acessível. E aí, pessoal, quando a gente fala dessa cultura renascentista, ela é burguesa, tá? Então ela está relacionada à burguesia, né, trazendo aí novos valores, identificado com o estilo de vida urbano, tá certo? Ela traz a percepção do chamado hedonismo, né, como eu falei para vocês, olha, não é só a vida pós-morte, é a vida terrena, você tem que valorizar os prazeres materiais, tá certo? Então, pensar, olha, por que não? Eu posso aproveitar-me disso, né? Quebrando um pouco a lógica, digamos assim, do pecado nesse sentido, tá? Não, olha, o homem é colocado como centro, então por que não desfrutar dos prazeres, tá? E é uma percepção de uma cultura laica. Por quê, pessoal? Ela não está centrada na lógica religiosa dos elementos que envolvem, né, a Igreja Católica principalmente, tá? Como eu já havia falado, ela vai trazer uma percepção aí racional, científica, tá? E claro, né, ela é limitada porque ela não tem grande influência na lógica do mundo rural. Então pensem isso, centrada numa lógica burguesa, urbana aí. Aqui já estão algumas imagens, né, de figuras, digamos assim, que representam essa percepção da burguesia, né, os retratos aí que a burguesia vai querer, né, apresentar, porque olha, você ser pintado, você ter um quadro, né, um retrato, não era algo barato, tá certo? Então, olha, dentro da questão que envolve as características, e aí a gente junta com aqueles elementos da lógica humanista, vamos dizer assim, o que a gente tem dentro das artes, das obras, né? O chamado naturalismo. Então, olha, é imitar a natureza, trazer, né, digamos assim, as proporções corretas da lógica humana, né? Ou seja, a perfeição na obra, traçar ali, vamos dizer assim, a musculatura humana. A gente vai pontuar isso aqui, tá? Então, a questão que envolve jogo de luz e sombra, tá? A gente tem que pensar
como que há uma mudança na concepção estética. Então o naturalismo era isso, representar fielmente, né, aquilo que se observava. A chamada perspectiva, né, que traz uma lógica de uma técnica de representação tridimensional, tá? E a gente vai ver, olha, as iluminuras medievais, elas trazem somente dois elementos, altura e largura. Agora, o tridimensional coloca a profundidade, digamos, planos de imagem, tá certo? Então, a questão que envolve espessura. Pessoal, essa lógica da profundidade, ela foi possível muito com os estudos da matemática. É importante a gente pensar isso, que aqui dentro dessa lógica renascentista, há uma integração muito forte da matemática com essa, digamos assim, a lógica artística da produção renascentista aí. Por fim, pessoal, a gente tem que pensar na literatura, né? Não agora mais centrada, por exemplo, em Vida dos Santos, como eram as geografias, mas as questões que envolvem o homem, seus defeitos, qualidades, sentimentos, tá certo? Então a gente tem que pensar isso, rompendo também com uma perspectiva de uma lógica cavalheiresca que vinha da Idade Média, que fazia, digamos, uma espécie de culto à nobreza. Dentro da literatura, pessoal, quem são, né, digamos assim, grandes nomes que não são italianos, mas podem ser entendidos aí como representantes clássicos das concepções renascentistas e humanistas? Na Inglaterra a gente tem a figura do Shakespeare, né? E aí, por exemplo, eu cito Macbeth, né? Tem uma cena clássica, uma passagem clássica que ele conversa com o crânio, falando das potencialidades humanas, tá certo? A própria lógica do Romeu e Julieta representa bem isso, nessas concepções dos dramas humanos, da paixão, tá? Outra figura, Miguel de Cervantes, né, espanhol, Dom Quixote de la Mancha, um cavaleiro andante com suas polêmicas sobre a vida, né? Então, bem interessante quando a gente pensa nesse sentido amplo do movimento renascentista. Pessoal, os renascentistas, como eu falei para vocês, eles tinham uma influência muito grande da era clássica. Então, a mitologia vai estar presente. Quer dizer que esses renascentistas adoravam esses deuses da mitologia grega, romana? Não, não é isso. Mas eles recebiam essa influência, como eu falei para vocês, tá? Então, por exemplo, aqui tem a Lei do Cisne, que é do Leonardo da Vinci, tá? E aqui um famoso quadro do Sandro Botticelli, que é o nascimento de Vênus, né? Vênus é aí uma deusa da mitologia romana, né? Afrodite lá na lógica grega, tá? Então, é interessante a gente pensar que ao mesmo tempo tinha uma percepção da lógica religiosa. Aqui parece uma lógica de, digamos, um Adão e a Eva saindo da costela de Adão, enfim. Então, ao mesmo tempo que eles tinham esses traços que envolviam aí esses referenciais clássicos, né? Eles não cultuavam esses deuses, ou seja, não tinha uma percepção pagã, né, dessa lógica. Então é importante a gente pensar isso nessa relação aí. Pessoal, então olha, o Renascimento, ele não é um movimento de crítica à Igreja Católica, tá certo? Opa, foi uma água aqui no meu óculos, tá? Então ele não é um movimento de crítica à Igreja Católica. Essa percepção, então, que a gente tem que ter, né, digamos assim, olha, eles entendiam o homem como uma criação de Deus, tá? O homem é a medida, digamos assim, de todas as coisas, mas como uma obra divina, tá? Então, muitos desses artistas renascentistas, e como eu já apontei para vocês, a Igreja Católica era uma grande mecenas, né? Ou seja, patrocinava muito desses artistas, tinha aí temas bíblicos muito fortes, como a gente vai passar a falar a partir de agora, tá? Então, olha, primeira da lógica, digamos assim, das pinturas renascentistas, são ciclos, vamos dizer assim, mas aí tá aí um afresco, né, do Giotto di Bondone, que é um dos primeiros artistas renascentistas ali do século XIV. Ele tá trazendo a pintura da adoração dos Reis Magos, pessoal. E aqui a gente já vê uma percepção da perspectiva, é claro que não muito bem trabalhada, mas uma espécie de jogo luz e sombra, né? A gente pode perceber que na imagem que já há uma tentativa de construir uma lógica do movimento, né, digamos assim, na obra artística. Então são percepções importantes na análise técnica. Por que eu estou falando isso? Olha aqui o que era uma iluminura medieval, tá? Como eu falei para vocês, uma lógica que envolvia duas dimensões, né? Tamanho e largura. Então a gente vê totalmente uma desproporção aqui, né? Olha o menino Jesus aí, né, nesse sentido. Então é bem interessante a gente pensar essas mudanças, né, que envolvem essa lógica artística, consequência desse novo olhar aí sobre o homem, da reprodução
né, fiel aí do naturalismo, como eu já pontuei. Vou passar por alguns mestres do Renascimento, começando aí por Rafael Sanzio, tá? Florentino. Pessoal, Rafael Sanzio foi uma figura aí importante dentro da lógica renascentista. Uma das grandes obras dele são chamadas Três Graças, né? E aí eu já estou trazendo esse sentido comparativo. Olha aqui as Três Graças numa lógica medieval, de uma iluminura medieval. Olha já a percepção que envolve a arte renascentista. E aqui, olha, a gente já pode analisar, né, digamos assim, vários aspectos que estão presentes. A própria lógica da valorização do corpo humano, então digamos que as Três Graças se despem nesse sentido, né, valorizando essa lógica. A gente pode perceber aqui o elemento da profundidade. Aqui no segundo plano você tem uma espécie de um lago, um riacho que passa, ao fundo você tem as montanhas, tá? Aqui a gente vê, digamos assim, todos os traços do corpo buscando ser bem trabalhados e detalhados, tá certo? Rafael Sanzio também é o pintor da famosa Escola de Atenas, né? E aí, olha, a gente vê essa percepção, digamos assim, do mundo clássico, Atenas, grande centro irradiador da filosofia aí, né? Berço da civilização ocidental, tá? E aqui a gente vê aí vários filósofos retratados, a gente tem Aristóteles e Platão aqui no centro, tá certo? A gente tem a figura do Alexandre o Grande, o Diógenes, tá certo? O Michelangelo, que supostamente foi retratado, tá? Enfim, a gente tem o Pitágoras. Então traz esses elementos aí que envolvem, né, o classicismo. Interessante a gente pensar que essa pintura ela está na sala de assinaturas do Papa no Vaticano, né? Então a própria relação que a igreja tem com o Renascimento ela é, digamos, dúbia, tá? Aí, olha só, pessoal, a lógica das pinturas com temáticas religiosas que agora trazem essa coisa que envolve mais a humanidade das pessoas. Então aqui, ó, a famosa Madonna do Rafael Sanzio aí, né, digamos assim, não com aquela conotação necessariamente do sofrimento, da crucificação de Jesus, mas uma outra imagem que se percebe a partir disso, tá? Aí, ó, olha a contradição, eu gosto de trabalhar essas imagens justamente por isso, olha. Ao mesmo tempo que ele faz um retrato do Papa Júlio III, ele está pintando, está trazendo um traço aqui que valoriza a percepção do homem, do corpo humano, do hedonismo, né? Então a gente tem que pensar como que esses artistas, eles, vamos dizer assim, andam nos dois lados. Michelangelo, né, que também é outro grande nome, reconhecidamente aí, uma das grandes figuras, né, que, digamos assim, da arte ocidental, tá? É um cara que foi pintor, foi escultor, principalmente escultor, tá? Mas acabou sendo reconhecido como pintor por conta do teto da Capela Sistina, a gente vai falar disso. Então vamos pensar aqui, pessoal, ele usava lá as mármores de Carrara, né? E aí a grande obra nesse sentido, não só a única, mas Davi, né? Tá aí, ó, temática religiosa, né? Que entra aí, olha, na lógica bíblica lá, né? Davi pronto para matar Golias. Pessoal, essa escultura ela tem 4 metros e pouco, 4 metros e 30, se eu não me engano, tá? E ela, digamos assim, ela é muito bem trabalhada nesse sentido. Olha aí, a gente pode perceber aqui, né, os traços, os cortes abdominais, a lógica peitoral, vamos dizer assim. Aqui, olha, a musculatura da perna, das costas, né? Aqui, ó, trouxe um detalhe da mão aqui, né, onde passam as veias, né? Então, assim, a percepção do próprio olhar dele, né, que, digamos, traz uma lógica viva, né, o realismo que está presente dentro da lógica da arte plástica renascentista, tá certo? Então, sem dúvida nenhuma, uma obra representativa. A gente tem lá a chamada Pietà, né, também do Michelangelo, que traz essa perspectiva bíblica, né? Quando Jesus foi crucificado, tá? Também que é uma grande obra, uma grande escultura do Michelangelo. Mas tem o teto da Capela Sistina, né? Pessoal, o Michelangelo ele foi obrigado pela Igreja Católica a pintar o teto da Capela Sistina, tá certo? Que fica lá no Vaticano, né? Em Roma lá, tá? Olha só, pessoal, a gente tem que pensar que essa questão que envolve aí, digamos assim, a imensidão do que é essa concepção do teto da Capela Sistina, eu vou trazer algumas imagens aqui que vocês já devem ter visto aí. Aqui é a chamada criação de Adão, né? Deus criando o homem, né? Aí reparem que aqui, pessoal, parece um corte de uma lógica cerebral, tá vendo? É bem interessante a gente pensar isso.
Então, como que se trazia, ainda que se falasse de temáticas religiosas, bíblicas, vamos dizer assim, você tem essa percepção do antropocentrismo, né? Então, bem interessante a valorização dessas perspectivas que o Michelangelo vai trazer. Aqui a outra, né, ó, Deus criando o Sol e a Lua, né? Então são cortes, tem muita coisa, né? Se for para analisar, digamos assim, como um todo, o Teatro da Capela Sistina, a gente fica aqui, digamos assim, um dia inteiro, né? Mas espero que todos nós um dia possamos ter o prazer de ver com olhos vivos. E aí vamos falar sobre a grande figura, sem dúvida nenhuma, o grande mestre, o cara extremamente completo dentro dessa lógica renascentista humanista, Leonardo da Vinci, pessoal. Cientista, matemático, engenheiro, inventor, pintor, escultor, arquiteto e anatomista. Dá até para cansar, né? Porque, sem dúvida nenhuma, esse cara foi muito completo, pessoal. Empreendeu estudos em várias áreas aí, né? Mas, sem dúvida nenhuma, ficou mais reconhecido como um grande pintor por ter pintado aí duas grandes obras, né, bem reconhecidas, a Mona Lisa, que sem dúvida nenhuma é a mais famosa, e a chamada Última Ceia, às vezes chamada de Santa Ceia, que eu tenho certeza que todo mundo conhece, porque acaba tendo uma reprodução dela na casa da vovó, né, seja lá em que suporte for, muitas vezes naquele veludinho, bem interessante, tá? Entre outros, Virgem dos Rochedos e o Homem Vitruviano, que eu já apontei aqui para vocês, que é a síntese dessas concepções aí. Ele é um italiano, tá lá em Florença, né, com a família dos Médici, sendo patrocinado. E aí, olha, já começo apontando para vocês a diversidade, né? Ao mesmo tempo que ele trabalha aqui com uma lógica de uma questão que envolve, digamos assim, uma lógica de um retrato relacionado à burguesia, ele traz aqui um tema religioso, né? A Santana, né? O Cordeiro de Deus, tá? Então a gente tem que pensar isso, né? Naquele, digamos assim, dualidade desses artistas. A Última Ceia, né, é muito conhecido aí, eu não vou ficar analisando a obra aqui não, os apóstolos, né, aí entram várias leituras e teorias sobre a Última Ceia, né, que algumas cabíveis, outras não, tá? E a Mona Lisa, né, Gioconda, pessoal, essa daí, ela sempre desperta muito interesse, por quê? Porque ela é um quadro extremamente pequeno, ela está lá no Museu do Louvre e as pessoas perguntam por quê, né, por que o valor da Mona Lisa? Pessoal, é como se fosse a Mona Lisa fosse a síntese, né, dessa, digamos, dimensão artística apresentada. Aqui a noção da profundidade, né, ela está muito bem trabalhada. Existem estudos matemáticos, né, que falam aí sobre a lógica da geometria presente na pintura da Mona Lisa. Tá? Então tem muita coisa que envolve. E fora as questões, quem foi Mona Lisa? Né? Foi uma mulher pobre? Né? Pessoal, olha, pelo fato de ser um quadro, tá certo? A gente tem que pensar que a Mona Lisa ela pertencia à burguesia. Tá? Não era qualquer pessoa que tinha um quadro. Então, um quadro é algo que você transporta, então era para ser vendido, foi encomendado. Tá? São algumas questões, mas a gente pode colocar essa condição. Não era uma mulher pobre. Tá? Sorridente, aí, o sorriso maroto da Mona Lisa. E aí, pessoal, a gente sabe que isso chega para nós, né? Basta aí digamos, uma busca na internet, no Google, que a gente vê aí, ó, vários usos e leituras, né, contemporâneas da figura da Mona Lisa. Depois vocês podem dar uma olhada aí. Eu gosto muito aqui do Mona Lisa, do Mussum, né? Enfim, tá aí outras, a Mônica Lisa, tá? Então, só pra gente ver como que essa concepção renascentista acaba de alguma maneira chegando para nós aí, né? História, relação entre passado e presente, ato contínuo aí, tá certo? Pessoal, além disso eu falei para vocês que o Leonardo da Vinci, ele empreendeu estudos sobre anatomia, né? Bem interessante, sobre os ossos das musculaturas do braço, a questão que envolve a estrutura do esqueleto humano, né? A lógica fetal. Então, um cara extremamente, digamos assim, completo, tá certo? Foi também um inventor, né? Aqui a gente vê, por exemplo, a questão que envolve uma arma, tá? Aqui uma espécie de máquina, né? Digamos assim, de subir algumas estruturas, tá? E ele era muito fissurado por questões de elementos que voavam, tá? Então, por exemplo, aqui você tem uma espécie de um avião, né? Paraquedas, um helicóptero. Então, um cara bem interessante, né? Uma figura bem completa e interessante. Dentro da lógica da ciência, já que a gente está falando um pouco disso, né, a gente tem que pensar o seguinte, qual foi a grande, digamos, olhar científico agora que foi forte, né, teve uma influência muito forte? Pessoal, o debate que envolve geocentrismo
e heliocentrismo. Olha, o que era a defesa que a igreja fazia? Geocentrismo, a Terra como centro do universo, tá? Então a Terra era o centro do universo, o Sol e os demais planetas que giravam em torno dela. Isso foi uma concepção defendida pelo Ptolomeu lá no século II e que a igreja abraçou, tá certo? Agora, quando a gente chega no século XV, pessoal, essa figura aí, Nicolau Copérnico, vai contestar essa visão. Ele vai trazer a percepção heliocêntrica. Olha, o homem observando, entendendo, olha a razão aí, a ciência, o uso da ciência, né? Não é a Terra o centro do universo, tá? O centro do universo é o Sol, heliocentrismo, tá? E os outros planetas que giram em torno do Sol, tá? A Terra é só mais um desses planetas. Olha isso, né? Como assim? Deus fez a Terra, né? Então a Terra não é... Então, claro, a igreja não vai aceitar, né? Depois disso, a gente vai ter um aprofundamento desses estudos. Johannes Kepler, o Galileu Galilei, lá na frente, né, que vai, digamos assim, confirmar essas perspectivas heliocêntricas, tá? E claro, a igreja vai perseguir muito desses pensadores humanistas. Cito para vocês Giordano Bruno, que acabou não arredando o pé das suas convicções e foi queimado na fogueira da Inquisição, tá? Então, sem dúvida nenhuma, isso é um dos grandes, digamos assim, um dos grandes tapas nas percepções da Igreja Católica, né? É interessante a gente pensar essa mudança de perspectiva, agora, claro, aberto com a noção da racionalidade humana aí, tá? Agora, pessoal, se é um período aí, digamos, de libertação do homem, como né? Por outro lado, a gente tem que pensar que nesse mesmo contexto, né, ali nos séculos XIV, XV na Europa, nós vivíamos a chamada pobreza europeia, a crise do século XIV, a fome, né, digamos que ainda se prolongava, a peste, enfim, a alta mortalidade da população europeia, tá? A questão que envolve a própria Inquisição, né, ou seja, um elemento de censura da Igreja Católica, tá, que vai perseguir muito deles, vai criar um index librório proibitório. Isso é um assunto que a gente trata à parte, né, dentro das reformas religiosas, enfim, a contra-reforma católica. E por fim, a gente tem que pensar que nesse contexto, a gente está vivendo a expansão marítima, os europeus estão chegando na América e isso vai ser acompanhado, né, de um genocídio, ou seja, do assassinato de muitos desses povos que aqui viviam, tá certo? Então são as contradições que a história carrega, tá certo? Abraço para vocês, tchau, tchau, fui!